Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu quero-vos contar um bocadinho mais sobre a minha história, principalmente sobre como eu, ao longo dos últimos anos, fui percebendo que talvez o que eu queria para mim, até a um nível mais profissional, não seria simplesmente sair da faculdade e ir para um trabalho convencional e ficar lá o resto da minha vida. Vou focar-me neste vídeo no como eu decidi que eu queria empreender e criar a minha própria forma de fazer as coisas. Só para vos dar assim um contexto, eu também expliquei um bocadinho sobre isto no vídeo passado, portanto eu fiz faculdade e mais ou menos ali no meu segundo ano de curso deu-se a tal pandemia que todos nós conhecemos muito bem. E eu sinto que isto aconteceu a várias pessoas, uma certa introspeção sobre a nossa própria vida, e eu falo por mim, isso aconteceu muito e eu comecei a olhar para a minha vida e a perceber o que é que estava a fazer sentido, o que é que não estava, o que é que eu queria levar dali para a frente. E claro que nós também estamos num curso e muitas vezes pensamos sobre o futuro, sobre, ok, eu vou acabar o curso, o que é que eu quero realmente fazer. E às vezes eu pensava um bocadinho melhor sobre isso e eu percebia que talvez o meu desejo mesmo não era sair da faculdade e ter só um trabalho, sabem? Era uma sensação qualquer que eu tinha, ainda não tinha o pensamento muito bem estruturado, mas sabia que simplesmente eu não queria levar toda a minha vida num trabalho normal, sabem? Já até antes da faculdade, bem antes da faculdade, eu lembro-me de ter pai 15 anos. Claro que eu era muito mais nova e não tinha muita consciência sobre as coisas, não é? Até hoje eu sinto que há muitas coisas que eu ainda tenho que aprender, mas na altura ainda mais. E mesmo assim eu olhava para a vida que os meus pais levavam, sabem? Para a forma como eles chegavam do trabalho todos os dias e a forma como eles falavam sobre o próprio trabalho e a relação que eles iam tendo com a sua vida profissional. E eu ponderava mesmo para mim mesma se faria sentido aquilo tudo, sabem? Se eu não poderia trabalhar de uma outra forma, se eu não podia trabalhar com aquilo que eu gostava. E eu hei de falar um bocadinho melhor sobre isto mais à frente neste vídeo, mas há realmente muitas pessoas que acham que é muito difícil trabalharem com aquilo que gostam, ok? E isso é uma crença que vai sendo passada de geração para geração. Isso aconteceu um bocadinho comigo também. Às tantas ia pensando cada vez mais sobre isto, ia pensando que talvez um trabalho normal não ia ser uma opção para mim e eu tinha que arranjar então uma outra forma de fazer as coisas, mas realmente eu não sabia o quê, não é? Toda a minha vida o meu único modelo era esse. Tudo o que me tinham ensinado era que tínhamos que ir para uma faculdade e tirar boas notas para ter um emprego estável. Então eu realmente não sabia o que é que poderia ser então essa outra coisa que eu podia fazer, né? Mas fui à procura, fui tentar perceber. Eu sinto que durante a pandemia todos nós fomos um bocadinho confrontados com a nossa relação com o trabalho, não é? E principalmente as empresas foram muito confrontadas com o modelo que elas próprias implementavam para os seus colaboradores. Nós percebemos que um modelo convencional de 8 horas por dia, se era uma coisa que fazia muito sentido há 100 anos atrás, quando foi implementado, mais ou menos, hoje em dia, com as tecnologias que nós temos hoje, com a forma como a internet evoluiu, talvez seja uma coisa que já não faça tanto sentido com a sociedade atual. E vimos que muitas empresas tiveram que se adaptar a essa mudança, não é? Vimos que muitas empresas começaram a permitir que os seus colaboradores trabalhassem de casa, tivessem uma forma de trabalhar um bocadinho mais flexível, se bem que eu sinto que há muitas empresas que ainda resistem um bocadinho a essa mudança e também sabemos que não são todas as áreas que conseguem implementar um modelo de trabalho remoto, por exemplo. Mas nós vimos que realmente há muitas que conseguem, não é? E, portanto, os paradigmas sobre aquilo que deve ser o nosso trabalho, sobre a nossa forma de trabalhar, mudaram. E têm vindo a mudar cada vez mais. Houve uma das fases da pandemia que houve uma grande propagação desse novo modelo de trabalho
em que nós começámos realmente a ver que era possível, sim, as pessoas trabalharem através de casa e muitas vezes nem precisava de ser através de uma empresa. Era possível elas, de repente, criarem o seu próprio negócio só através de casa. E, portanto, o tema da renda extra começou a ficar muito comum, não é? Eu gostava de reforçar uma coisa em relação a isto. Nós, com essa propagação do trabalho através de casa, percebemos que houve muitas pessoas que começaram a vir com aquele discurso de compra este meu curso e vais fazer 3.000 euros em 3 horas. E eu queria já dizer que eu não concordo com nada desse tipo de visão e de estratégia mesmo. Mas por outro lado, eu acho que sim, quando as coisas são bem planeadas, quando há uma estratégia forte e quando as coisas são feitas como deve ser, é possível sim as pessoas criarem negócios através de casa e grandes empresas e tudo através da internet. Isso foi uma fase da minha vida que me abriu um bocadinho as portas. Foi quando eu consegui perceber, ok, então realmente é possível. Portanto, eu comecei nesse processo. Eu, em 2022, comprei o meu primeiro curso sobre várias profissões do digital. E fui experimentando várias coisas. Em 2023 abri uma loja de e-commerce que era uma loja de cadernos para journaling, ou seja, era uma loja que explorava todo o conceito e toda a importância de nós escrevermos intuitivamente e a forma como isso pode influenciar positivamente a nossa vida e etc. Depois experimentei outro tipo de estratégias, estudei sobre várias coisas, ganhei conhecimento também, que é importante, o conhecimento ninguém tira. E fui, à medida que ia fazendo o curso de arquitetura, ia ganhando também outras competências sobre marketing digital e sobre como trabalhar com as redes sociais. Só que lá está. O que é que eu comecei a perceber nesse processo de experimentar várias coisas, de criar o meu próprio negócio através da internet? Eu tinha que trabalhar em várias coisas mais a nível interno antes de querer criar um negócio. Eu tinha que desenvolver a minha estrutura interna. E eu gostava de aprofundar um bocadinho mais sobre isto. Eu fui experimentando esse tipo de coisas e o que é que acontecia sempre? Eu sabotava muito, eu acabava por não acreditar nas minhas capacidades, as inseguranças acabavam por falar mais alto e eu acabava por desistir. Foi o que aconteceu em maior parte dos casos. E porquê? Por várias coisas. Uma coisa que eu comecei a perceber que eu tinha muito era a questão do imediatismo. Nós vivemos numa era onde é tudo muito imediato. Nós temos as redes sociais, nós temos tudo, toda a informação que nós quisermos à distância de um clique. As coisas estão muito facilitadas. Só que criar um negócio pode ser também uns cliques que tu fazes para criar um site ou criar uma rede social, mas não é assim tão linear. Tu precisas de uma construção, como eu estava a dizer há pouco. Tu precisas ter paciência, dar um tempo às coisas para elas poderem crescer, porque as coisas não crescem assim de um momento para o outro. E eu não tinha essa paciência nem comigo, que estava a aprender, nem com o processo. Depois, o que é que eu também percebi? O ambiente que nos rodeia influencia muito mais do que nós pensamos. Às vezes nós nem sequer paramos para pensar sobre isso, mas ele influencia muito mesmo. E como eu até introduzi há pouco este tema, eu venho de uma família onde o único modelo que eu tinha de sucesso era o tal trabalho normal, ok? Eu venho de uma família onde os meus pais tiraram um curso ou não, trabalharam e o único objetivo deles era terem esse emprego e esse trabalho e essa vida estável. Portanto, foi isso que eles me foram passando ao longo de toda a minha vida. Não só eles, como na escola. Na escola os professores não ensinam muito às suas crianças sobre empreendedorismo, sobre criar negócios. O que eu ouvi quase todo o meu percurso escolar foi que nós temos que tirar as boas notas e temos que encontrar o bom emprego. Portanto, às vezes, mais do que a vontade que nós temos para fazer algumas mudanças na nossa vida, nós temos que olhar primeiro para as tendências que nós fomos seguindo
a nossa vida toda. Ou seja, nós vamos ter uma tendência natural que tem a ver com aquilo que fomos herdando das gerações passadas, que tem a ver com tudo aquilo que fomos aprendendo enquanto fomos crescendo, quem foram as pessoas que nos criaram, quem foram as pessoas que passaram mais tempo connosco durante toda a nossa vida, o que é que elas nos foram passando. Nós fomos sendo moldados por esse ambiente, entendem? Nós ao longo da nossa vida vamos sendo realmente lapidados pelas coisas que nos vão dizendo ou fazendo, pelas experiências que nós vamos tendo. E portanto, nós às vezes chegamos a uma fase mais adulta e percebemos que nós não vamos querer seguir exatamente o mesmo percurso que as pessoas da nossa família foram seguindo, principalmente família. Ou outro tipo de pessoas que nos rodeiam, não precisa de ser família, mas família tem um grande peso, não é? E aqui é que está às vezes a parte difícil. Não é que as pessoas que nos criaram ou as pessoas que nos rodeiam não queiram o nosso bem e não nos queiram ver felizes, mas é que eles têm a sua própria visão do mundo. Eles têm a sua própria visão sobre aquilo que é correto ou não fazer-se. E às vezes nós vamos ganhando outro tipo de percepção em relação às coisas. Nós vamos percebendo que nós não queremos bem aquilo que nos foram passando. Eu fui começando a perceber que isto era uma coisa que eu se calhar tinha que olhar um bocadinho mais na minha vida. Esta crença de que a única forma de se fazer dinheiro era através de um trabalho convencional. Eu até já tinha percebido que não, mas esse era o meu único modelo na minha vida. Então eu tive que estar ali algum tempo a refletir sobre isso, tive que desconstruir muito esta ideia. Até hoje eu desconstruo esta ideia, ok? Nós às vezes nem nos apercebemos da quantidade de informação da nossa educação e de tudo aquilo que fomos passando ao longo da nossa vida. Nós nem percebemos que essa informação está toda guardada no nosso inconsciente. E depois nós até ganhamos o conhecimento sobre alguma coisa diferente, mas nós passámos anos e anos e anos e a maior parte da nossa vida com outro tipo de informação. Então nós temos que aprender a desconstruir aquela ideia antiga que nós tínhamos. E isso não é um processo de um dia para o outro. E isso aconteceu comigo. Eu tive que perceber que, mais do que querer criar um negócio, eu tive que fazer as pazes com o facto de que eu queria um caminho diferente que os meus pais tiveram. E isto é muito mais profundo do que parece. Nós não queremos desiludir os nossos pais. Nós não queremos desiludir a nossa família. E quando nós queremos alcançar determinadas coisas na nossa vida, nós, no fundo, só queríamos que as pessoas nos apoiassem, que as pessoas à nossa volta percebessem aquilo que nós ambicionamos. E isso às vezes não vai acontecer. Às vezes tu vais estar a querer criar alguma coisa, tu vais ter um objetivo diferente do que a maioria das pessoas que foram passando pela tua vida tinham. E ninguém vai muito bem perceber aquilo que tu estás a querer fazer. Isto foi algo tão forte na minha vida que eu posso dizer que entre o momento em que eu percebi que eu queria empreender e entre eu realmente começar a empreender foi um longo trajeto, porque eu tive esses altos e baixos onde eu criava negócios e desistia. Pelo meio desse processo eu tinha tanta tendência de achar que a única forma de fazer dinheiro era com um trabalho convencional, que eu tinha sempre a mesma tendência de ir arranjar um trabalho. E eu já sabia que não era aquilo que eu queria e eu continuava. E eu estava neste padrão, eu estava num ciclo repetitivo. Eu estava presa num ciclo assim. Ok, eu preciso de dinheiro. Qual é a única forma de eu ter dinheiro? Trabalho convencional. Vou para um trabalho convencional, estou a sentir-me miserável aqui, super insatisfeita, mas ao menos vou ter dinheiro ao final do mês. Mas chegava a um ponto onde eu não conseguia aguentar mais e saía desse trabalho. Me sentia muito mais aliviada, sentia, ok, sou finalmente livre outra vez, que horror, saí daquele trabalho. Mas pronto, agora vou ficar outra vez sem nenhuma renda, não é? Tenho agora este dinheirinho que eu fiz deste tempo que eu consegui estar neste trabalho, mas a dada altura eu não tenho mais nenhuma renda. E voltava para aqui e ficava a pensar assim e voltava a pensar, ok, eu preciso de dinheiro, então vou arranjar um trabalho, então
não estou feliz neste trabalho, vou sair. E estava constantemente nisto. E uma pessoa só rompe o ciclo quando tem alguma atitude diferente, certo? Pronto. Se uma pessoa continua a fazer as mesmas coisas, não consegue romper aquele ciclo. Eu tive nisto vários anos, mesmo já sabendo que o que eu queria mesmo era ter o meu negócio, era trabalhar através de casa, era experimentar outras coisas, era criar coisas, sabem? Eu já sabia que era isso. Mas, mais uma vez, eu tinha esta crença muito forte e ainda estou a desconstruí-la de a única forma de fazer dinheiro é com um trabalho normal. Basta olhar para os factos. Nós sabemos que não é a única forma. Isto é um facto, não é uma opinião, não sou eu a dizer que é uma coisa melhor ou pior. As pessoas criam empresas, as pessoas vendem na rua, as pessoas fazem dinheiro das formas mais diversas possíveis. As pessoas vão vender bolas de Berlim para a praia, as pessoas criam o seu salão de estética, as pessoas, sei lá, revendem produtos. Na internet as pessoas afiliam-se a produtos e ganham comissões. As pessoas criam as suas lojas online. Há muitas formas. O limite somos só nós que o criamos dentro da nossa cabeça, não é? Porque as formas de fazer dinheiro são ilimitadas. E isso leva-me a outra questão. Uma das fases deste grande processo de eu entender o que é que eu queria fazer na minha vida foi olhar um bocadinho para a forma como é visto o trabalho na sociedade atual. E o que é que eu posso dizer em relação a isso? Vocês já perceberam que a maior parte das pessoas não trabalha por paixão? Trabalha por necessidade, por responsabilidades, por contas para pagar. Todos nós tornamos-nos adultos e vamos criando responsabilidades, né? E vamos ter que criar alguma forma de nos sustentarmos e de pagarmos as nossas contas. Isso é um facto. Nós criamos a sociedade desta forma e uma certeza que nós temos é que vamos ter dinheiro para nos alimentarmos e para fazer as nossas coisas. Mas isto às vezes, a sociedade moderna parece um bocado um paradoxo, porque nós parece que odiamos o dinheiro, parece que odiamos os ricos, odiamos as pessoas que vivem bem, que têm o luxo, têm direito ao luxo. Mas quando vamos parar para pensar no único motivo que nos faz estar no trabalho, é o quê? O dinheiro. Nós, no fundo, só queríamos ter mais dinheiro para fazer mais coisas, para viver de uma forma mais tranquila. Mas odiamos o dinheiro. Achamos que o dinheiro estraga as famílias, corrompe as pessoas. O dinheiro tem, assim, personalidade para corromper com as pessoas? Ou são as pessoas que se deixam corromper por causa do dinheiro? O dinheiro é uma criação do ser humano, não é? E serviu como uma forma de facilitar as trocas comerciais. Antes tu olhavas para uma pessoa que tinha um bocado de canela, tu tinhas um bocado de noz moscada, chegavas lá e trocavas. Querias a canela, davas àquela pessoa a noz moscada. Para facilitar essas trocas, inventou-se a moeda. Inventaram-se moedas e tal, e tu podias trocar uma moeda destas, podes trocar por X coisas. Ok? Então, o dinheiro tem mesmo o poder de corromper com as pessoas? Sabem? E, portanto, faz mesmo sentido viver uma vida toda presos numa rotina, reféns do nosso próprio trabalho, por causa de uma ordenada ao final do mês? É isto que eu me questiono, sabem? Não faz sentido procurarmos outro tipo de satisfação na nossa vida? Sentimos-nos miseráveis com a nossa vida, com o nosso trabalho. Não era nada daquilo que nós gostaríamos de estar a fazer, mas temos que pagar contas. Então, vale a pena abdicar da nossa satisfação durante toda a nossa vida só para pagarmos contas? Será que não faz sentido arranjarmos uma forma de sim pagarmos contas, mas sermos felizes ao mesmo tempo, enquanto pagamos as contas todas do mês? Não sei, isto sempre foi uma questão para mim. Eu sinto que não faz mesmo sentido se eu tiver aqui 80 anos, 90 anos, 100 anos, não faz sentido eu andar esses anos todos insatisfeita, sabem? Não faz sentido que eu
não procuro, pelo menos, não tento, pelo menos, seguir aqueles objetivos que eu sinto que me vão fazer feliz, que me vão fazer sentir realizada, não é? Porque há uma coisa, isto pode parecer muito clichê, mas nós viemos todos de um sítio e vamos voltar todos para o mesmo sítio no final da nossa vida e nós não vamos levar connosco dinheiro, bens materiais, não vamos levar nada dessas coisas. Esse trabalho onde tu estás há 10 anos e não te sentes minimamente satisfeita com aquilo que tu estás a fazer, esse dinheiro que tu dizes ser a única justificação para continuares nesse trabalho porque tens as tuas contas para pagar, no final da tua vida, essas contas não vão interessar para nada, esse dinheiro não vai interessar para nada. O que vai interessar foi aquilo que tu fizeste com a tua vida, as experiências que tu tiveste, se tu cumpriste os teus objetivos, o que é que tu deixaste aqui, de que forma é que tu contribuíste para deixar o mundo num lugar melhor. É isso que vai ficar. O resto é história, não vai ficar mais nada. E isto leva-me a outro ponto. Nesta jornada, nesta descoberta pelo ter vontade de empreender, eu comecei a perceber que muitas vezes eu empreendia só pela vontade de ter mais uma fonte de rendimento ou que essa fosse a minha principal fonte de rendimento. E portanto eu comecei a perceber que o que fazia sentido para mim era encontrar uma forma de empreender que fosse através de alguma coisa que me fizesse vibrar mesmo, alguma coisa que fizesse totalmente sentido, quer aquilo desse dinheiro ou não desse, sabem? Uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, um bocado do Caçaú, uma vez eu tive a oportunidade de participar num workshop que ele deu sobre empreendermos de forma consciente. E ele fala sobre um termo que é empreender com o coração. Até disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, não sei se foi exatamente com estas palavras, mas ele disse: empreender é manifestarmos a nossa essência no mundo. Ou seja, empreender através do coração é fazermos com que na nossa vida profissional o dinheiro seja quase como uma consequência e não como a principal razão pelo qual nós estamos a fazer aquilo. E foi isso que eu comecei a perceber quando eu tentava criar negócios, quando eu tentava empreender. Que era, eu tinha sempre o objetivo principal que aquilo rendesse e que rendesse rápido, sabem? E depois acabava por ficar ansiosa com o processo e essa ansiedade não ajuda nada e depois as coisas acabam por não fluir porque tu estás ansiosa e tu queres as coisas logo para ontem e isso obviamente vai atrapalhar um bocadinho as coisas. E portanto há aqui diversas razões que eu comecei a perceber que eram motivos pelo qual eu não conseguia avançar, portanto desde a nível individual, o não acreditar em mim, nas minhas capacidades, depois estas crenças limitantes de acreditar que a única forma de fazer dinheiro era através de um trabalho convencional e que eu não podia criar a minha própria forma de fazer as coisas. Uma parte de mim até já acreditava que era possível, outra ainda estava demasiado presa a essa versão anterior que não acreditava, não é? Depois a nível social, desde pensar nas expectativas que os outros têm sobre mim, pensar em não querer desiludir a minha família, pensar na forma como as pessoas olham para o seu trabalho e às vezes até a forma como o valor de alguém é medido pela sua profissão, que isto também é um tema que se pode desenvolver e podia-se fazer só um vídeo sobre isto. Se tu de repente estás desempregado é quase como se tu não fosses ninguém, não fazes nada da vida e não tens valor, não é? E às vezes parece quase que a nossa profissão é um traço da nossa personalidade, quando na verdade nós tanto podíamos ser enfermeiros como psicólogos, como veterinários e isso não diz assim tanto sobre o nosso próprio valor e sobre a pessoa que nós somos e sobre aquilo que nós conseguimos contribuir para o mundo, não é? E portanto é isso. Eu entendi que para criar uma vida apaixonante eu vou ter que dar tempo ao tempo, vou ter que construir as coisas, não posso querer apressar o processo, não posso querer que as coisas sejam no meu tempo, vou ter que plantar as minhas sementes, fazer a minha parte, regar as sementes que eu estou a plantar, mas o resto já não é comigo. Quando é que a semente vai rasgar a terra, quando é que vai criar as suas primeiras raízes, quando é que o tronco vai ficar enorme e vai criar aquela copa enorme, isso já não sou eu que
vou conseguir definir, não é? A única coisa que eu posso fazer é continuar a ir todos os dias àquela semente e regá-la. Portanto, é isso. O que me fez aproximar mais destas questões na minha vida foi no último trabalho, quando eu já até estava a planear o que é que eu ia fazer para empreender e já estava a planear pôr conteúdos aqui nas redes sociais, mas estava num trabalho que me consumia e de repente fui dispensada desse trabalho e foi aí que de repente eu levei com o choque e percebi, ok, bem, lá estava eu outra vez a deixar os meus sonhos de lado, a deixar os meus objetivos de lado para me agarrar a uma segurança, para me agarrar a esta estabilidade que é tão ilusória, né? Porque de repente fui mandada embora e de repente já não tinha trabalho outra vez, portanto foi aí que eu percebi que realmente eu ia ter que pegar no objetivo que eu tinha e ia ter que ir até ao fim. E o que é que seja que esse objetivo se vá tornar, ao menos eu sei que eu estou a fazer a minha parte. Portanto, eu estou aqui também para te dizer, tu que estás aí do outro lado e possas estar a identificar-te com esta história, está tudo bem se tu não te sentes bem no teu trabalho, está tudo bem se te sentes perdido com a tua vida atualmente e não vês uma luz ao fundo do túnel, porque às vezes é mesmo quando nos perdemos no meio do caminho que temos a oportunidade de recalcular a rota e voltarmos a estar numa via que faz muito mais sentido para nós.